nesse momento ao vivo, nessa sala de bate-papo, né? A gente já vem conversando aí já há algum tempinho aqui, essa reunião nossa. Agora estamos gravando agora para o YouTube, né? Então, bom dia, boa tarde para quem vai nos assistir depois, boa madrugada também, né? Quem vai assistir a gravação, que Deus possa estar nos abençoando. Mais um culto da Igreja Evangélica Gai Missões. E hoje a gente vai estar trazendo já a exposição bíblica, falando no livro de Zacarias, né? Zacarias 7, e um texto que a gente vai falar um pouco sobre adoração, sobre culto ao Senhor, o culto que Deus ouve, o culto que Deus presta atenção, né? Como Ele não presta atenção também. E é isso, que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar nos guiando nesse momento. Vou estar orando aqui antes do louvor, e pedindo a bênção de Deus e que Ele traga a sua mensagem para os nossos corações. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Pai, por todos que aqui estão nessa reunião. Obrigado, Pai, por como o Senhor tem nos abençoado já através da conversa, desse diálogo, como o Senhor vai nos abençoar através do louvor, da exposição bíblica, aquilo que vier do Senhor, Pai, não do meu lado humano, mas vier do Senhor, Pai, através da vida de todos aqui, não só a minha, mas todos que forem comentar, que forem louvar, Pai, que possa permanecer em nossos corações e dar muito fruto, Pai, para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Oi, gente, como o Vitor falou aí, a gente vai falar hoje sobre um pouco de adoração, né? Um pouco da verdadeira adoração. E aí eu vim compartilhar com vocês uma canção que fala um pouco sobre isso. E eu quero que vocês cantem junto comigo. Então, para isso, vou compartilhar aqui com vocês dessa letra, para que vocês possam cantar junto comigo. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso,
preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez. É isso. Beijo, até daqui a pouco. Até. Bem, vamos aqui ao nosso texto de Zacarias, né? Zacarias 7. A gente vai estudar um pouco desse livro, né? Que é um livro até pelo menos até o capítulo 8, parte do capítulo 8, né? Que há muitas discussões sobre a autoria do livro de Zacarias, mas pelo menos até o capítulo 8 a gente percebe que é um livro pós-exílio babilônico, né? Quando é no momento ali que o povo o povo hebreu, né? O povo de Israel, de Judá, né? Ele sai do exílio babilônico e passa agora por um momento de reconstrução do templo, né? Eles saíram da aflição, saíram do momento de prisão, do cativeiro, né? E agora estão reestruturando a nação, né? E estão passando agora por um momento de reconstrução do templo. Zacarias participa disso também, como um dos profetas, né? Que argumenta sobre a questão da reconstrução do templo. E é nesse contexto que a gente vai ler Zacarias 7, que a gente vai ler o capítulo todo de Zacarias 7, né, para a gente poder entender um pouco desse livro, né, desse texto. No 4º ano do reinado do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. Foi quando o povo de Betel enviou Sarezer e Requem-Meleque com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Então o Senhor dos Exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes: quando vocês jejuaram no 5º e no 7º mês, durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não eram para vocês mesmos que faziam? Não são essas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Neguebe e a Cefelá eram habitados? E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias: assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para os outros, não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Mas eles se recusaram a dar atenção. Teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos, endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras do Senhor dos Exércitos, que o Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito por meio dos antigos profetas. Foi por isso que o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalhei com um vendaval dentre as nações que eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível em ruínas. Há um texto que eu acho assim bem significativo, né, na forma como Deus responde ao povo, né? O povo, eles vão até os profetas, né?
e eles vão tentar dialogar sobre o que Deus tem feito, né? Sobre a ação de Deus, né? Eles vão perguntar aos profetas, né? Se devem continuar jejuando como já vem fazendo há muitos anos. Na resposta de Deus através do profeta, né, a gente percebe que são 70 anos, né? 70 anos que o povo vem jejuando, né? Que eles vêm tentando conseguir ouvir de Deus algo, né? Tentando conseguir, através disso, através desse ato religioso, chamar a atenção de Deus, né? Eles querem saber se ficaram tantos anos fazendo isso, se devem continuar nessa prática religiosa, essa prática que significa abrir mão de muitas coisas, né? Porque o jejum é isso, ainda mais naquela época, né? Naquela época, muitas coisas eram resolvidas, as festas, muitas coisas eram resolvidas na alegria, na comida, né? Na bebida e tudo mais. E aqui nós vemos que eles querem saber se continuam fazendo isso, né? Se continuam nesse processo de culto, de abstinência, né? Esse processo de culto de abrir mão de alguma coisa importante para eles, né? Eles querem saber de Deus se continuam 70 anos de prática religiosa, né? 70 anos de luta, 70 anos de, de abrir mão de coisas prazerosas, né? Eles vão diante de Deus e sabem, a gente deve continuar fazendo isso? E a resposta de Deus é muito interessante através do profeta Zacarias, né? Ele olha para isso, talvez espantado, não sei se Deus pode ficar espantado, mas a ideia que passa é de que Deus... Como assim, né? O que vocês estão falando? Nesses 70 anos aí que vocês estavam jejuando, era para mim? É muito interessante que Deus pergunta, né? Como aí? Esses 70 anos, vocês vêm falar, vocês devem continuar jejuando 70 anos, continuar jejuando como vem fazendo há 70 anos para mim? Mas isso era para mim? É interessantíssimo. Deus simplesmente não tinha, não é que ele não tinha, né? Ele expressa que não tinha a noção de que era para ele isso, né? É, ele não sabia, claro que ele sabia, né? Mas é a forma como ele responde, né? A pergunta é uma pergunta retórica, né? Que Deus faz, né? Uma pergunta que ele está argumentando com eles. É para mim mesmo que vocês estavam fazendo? Ué, quando vocês comiam e bebiam, não era para vocês mesmos? Ou seja, vocês não estavam fazendo isso tudo para vocês mesmos? Vocês vêm querer dizer que é para mim? Vocês vêm querer dizer que tudo isso que vocês estão fazendo pelos próprios interesses, buscando os próprios interesses, sem dividir nada, só comendo e bebendo, jejuando, abrindo mão, mas para quem vão, né? Sem repartir nada, sem se preocupar com o estrangeiro, né? Vocês vêm querer dizer que isso tudo era para mim? Não sabia, né? Não é claro que Deus não fala isso, Deus sabia que eles estavam fazendo isso, mas Deus simplesmente não tinha conhecimento de que isso era para ele, porque Deus sabia que esse culto que eles faziam eram para eles mesmos, né? Não era para voltados para Deus. Tanto é que Deus vai falar para eles o que importa, né? Aquilo que é o real culto, né? Como fala Isaías também, né? O real culto para Deus é a justiça, administrar a justiça, ser misericordioso e ter compaixão. Não é esses cultos que você abre mão de tudo, não. O culto para Deus, a ação para Deus, aquilo que agrada a Deus, é ser misericordioso com o outro, é praticar a justiça, é não oprimir a viúva e o órfão, é olhar para o necessitado e não oprimir, mas sim repartir, né? Nem o estrangeiro também, né? Nem o estrangeiro. Ou seja, não é para odiar o estrangeiro que vem de fora, porque hoje nós estamos vivendo uma época, né, com a religiosidade muito forte, essa religiosidade guerreira aí, que tem oprimido os pobres, tem oprimido os estrangeiros, né? Oprimido o órfão, a viúva, o necessitado, e não tem praticado a justiça, não tem sido misericordioso, é um culto que não tem sido misericordioso, é um culto que não tem olhado para o outro, né? Deus, assim como Jesus, se fizer, como Jesus falou, se fizer um dos pequeninos, faz a mim. Se deixar de fazer um dos pequeninos, deixa de fazer a mim. Assim como Jesus, Deus mostra que a preocupação, o diálogo com ele
parte do diálogo com o povo, e principalmente com os oprimidos, com o povo pobre, com o necessitado. Esse é o diálogo com Deus. É aí que Deus olha e fala assim, realmente, está fazendo para mim. Né? É aí que Deus olha, tá, é para mim. Essa prática religiosa é estéril, é morta, vã, de você abrir mão das coisas, mas sem que outro saia ganhando, porque é muito interessante abrir mão das coisas. O jejum é muito bom para você jejuar, deixar de ter algo prazeroso para repartir. Isso é um jejum verdadeiro, ou seja, eu deixo de ter um pouco para repartir, né? O jejum fazia sentido naquela época, as pessoas deixavam de comer um pouco, né? E elas tinham ali, no caso, sobrava, e elas podiam repartir. Essa era a ideia real do jejum, né? E essa é a nossa ideia do jejum hoje, né? O nosso jejum, se ele não visa beneficiar o outro, o próximo, ele é vão, ele é só uma prática religiosa mesquinha, ele é algo voltado para os interesses próprios, para sair ganhando algo em relação a Deus, né? O diálogo com Deus parte de você abrir mão dos seus interesses em prol do outro, né? Abrir mão do interesse para sair ganhando algo com Deus não dialoga com Deus. Deus não ouve, né? Deus nem tem noção de que é para ele, né? Deus não vê esse culto como um culto a ele, né? Deus vê uma religiosidade morta, vê uma religiosidade em prol de si, né? É aquela idolatria, fazer imagem para si mesmo, né? Fazer a imagem de Deus, Yahvé, né? Para si mesmo, ou seja, olha para o Deus Yahvé, mas de uma perspectiva idólatra. Né? Perspectiva idólatra é você adorar de acordo com a conveniência, né? É de acordo com a ganância. Você quer ter algo, então você adora. Você quer ter alguma coisa de determinado ser, né? Que você cria e você o adora para obter isso, né? Essa prática religiosa idólatra, que é a ganância, como a gente fala em Colossenses, Efésios, não agrada a Deus. Deus não quer, Deus não presta atenção, Deus não vê como para si, né? Deus olha e fala assim, para mim que não é para outra pessoa, né? É muito bom, tá lá abrindo mão de tudo, mas para mim que não é. Né? Não está dialogando comigo, não está conversando comigo, né? Não está chegando a mim. A gente tem que tomar cuidado com as nossas práticas religiosas. Elas não devem ser vazias de propósito. E o nosso propósito é o amor ao próximo. Elas não devem ser vazias de propósito. O nosso propósito é amor ao próximo. A gente não esquece o irmão para poder cultuar, né? O nosso culto é prestar atenção, irmão. Nossa, prestar atenção em Deus, ficar ligado com Deus é prestar atenção no irmão, sim. Não para fazer fofoca, não para fazer mal, até porque Deus fala isso, né? Maldades uns contra o outro. Não, prestar atenção no irmão de maneira com empatia, né? Prestar atenção no irmão, olhando para as necessidades dele, olhando para os problemas que ele tem passado, né? Esse é o verdadeiro culto. E é isso que deve ser praticado por nós, não o culto vazio, o culto sem amor, o culto voltado só para abstinência religiosa. Não deve ser essa a nossa preocupação de adoração com Deus, porque o questionamento que Deus vai fazer, isso era para mim? Ou, como Jesus vai citar, né? Aparta-te de mim, malditos, que eu não vos conheço. Não sei, eu não conheço vocês, ou seja, não era para mim, vocês não dialogavam comigo, vocês não dialogam comigo, esse culto, essa religiosidade não dialoga comigo, é isso que Deus está dizendo, olha, isso daí que vocês estão fazendo não conversa, vocês não se tornam meus amigos através dessa prática religiosa, essa prática religiosa não chega aos meus ouvidos, né? Vocês precisam, mais do que querer falar também, né? Mais do que, como vai falar lá no finalzinho, né, do texto, né? Ele vai dizer assim, quando eu chamei, né, não me deram ouvidos, por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei. Versículo 13. A gente precisa também, antes de sair falando nessas práticas religiosas vazias, ouvir o que Deus tem a dizer. A gente quer falar muito, não quer ouvir.
E ouvir o que Deus tem a dizer é ouvir os seus princípios, o seu mandamento, que é amor, ouvir seus princípios, que é justiça, que é misericórdia, que é compaixão. A gente quer falar muito com Deus e não quer ouvir. A gente quer exigir muito de Deus e não quer saber o que Ele tem para a nossa vida, o que Deus tem para a minha vida, o que Deus tem para a sua vida. A gente precisa ouvi-lo, né? O que Deus tem para a vida da igreja. E o que Deus tem para a vida da igreja, o que Deus tem para a nossa vida, é o amor, é a justiça, é a misericórdia, é a preocupação com os oprimidos, é saber olhar essas coisas. E isso é o culto verdadeiro. Você vai ver isso em Isaías também, você vai ver isso na vida de Jesus, você vai ver em Paulo, na carta de Timóteo, você vai ver isso em vários textos, você vai ver quando Paulo vai encontrar os apóstolos, vai falar, só se lembre dos pobres, né? A gente vai ver isso em toda a Bíblia. Eu poderia ficar citando Tiago, João, para falar que o amor seja verdadeiro, não seja da boca para fora. Que se o irmão tiver necessidade, você dá. Tiago, a fé sem essa obra não é nada. Sem a obra de você doar e entregar ao próximo. Tudo isso é importante. É necessário a gente observar qual é o culto verdadeiro. A gente precisa ouvir a Deus, né? Mais do que sair falando. A gente não está dialogando com Deus porque a gente não está ouvindo a Deus. E a gente não está vendo Deus na vida do próximo. A gente precisa aprender a ver Deus na vida do próximo, do necessitado, do oprimido. Ver Jesus sofrido na vida do outro. A gente vê Jesus sofrido no mundo, gente como a gente. A gente precisa tirar aquilo que tampa nossos olhos, né? Aquilo que nos impede de ver, né? Parar de ficar nessa bitulação religiosa, olhando para o culto, abrindo mão, jejuando, dando dízimo somente, né? Como se isso daí fosse o importante para dialogar com Deus, esquecendo da justiça, né? Esquecendo do próximo, né? A gente tem que sair um pouco da bitulação, né? Sair um pouco disso para poder ver a Deus, para poder enxergar, para poder ouvir a Deus. O que Deus está dizendo para você? Você tem ouvido a Deus? Ou você tem carregado essa religiosidade e exigindo dos outros, exigindo de Deus? Para um pouco, respira. Sai um pouco disso, isso daí talvez esteja te cegando, não ajudando a enxergar o que Deus realmente quer. Você está aí há anos, 70 anos, ou meses, ou por 3 anos, vamos colocar aí, aqui eles estão 70 anos, está lá perguntando, eu devo continuar fazendo, participando da campanha e tal, e Deus está perguntando, isso tudo está fazendo para mim? Eu não sabia, não estava entendendo, porque dialogar comigo você não está. A gente precisa dialogar com Deus. O diálogo com Deus parte por ouvi-lo, por saber onde ele está, né? Por enxergá-lo. E muitas vezes a gente enxerga ele na vida do próximo, né? E essa é a mensagem do texto de Zacarias: enxergar Deus na vida do próximo, na justiça, na misericórdia, né? Que Deus possa estar nos abençoando. E como Deus aqui a gente prega isso, a gente tenta viver isso ao máximo, né? De que Deus fala através da vida do próximo, que a gente aprende a ver Deus através da vida do próximo. Eu vou abrir aqui agora nossa sala de bate-papo para que outros que estão aqui presentes possam falar também, possam expressar o Espírito Santo que habita em todos aqui, né? Não habita só em mim, não fala só através de mim, e isso é uma proposta de diálogo. Você que não está assistindo ao vivo, talvez não esteja participando diretamente, que é importante, que é bem legal participar aqui diretamente, mas participe também nos comentários aí também, é uma maneira de falar, né? Sempre com preocupação de edificar, né? Preocupação de trazer, mesmo que discordando, não precisa concordar com tudo, mas sempre com a preocupação de edificar um diálogo respeitoso. Amém? Agora vamos abrir aqui para todos poderem falar. Chamar esse povo lindo aí para botar cara aí, né? Então, amei a pregação maravilhosa. E a minha oração é que, de fato, a gente continue a ver Jesus, né? No outro, naquele que tem sede, naquele que tem fome, naquele enfermo, né? Que é isso que ele falou, que quando a gente faz a um desses pequeninos, estamos fazendo por ele, né? Então, que palavra maravilhosa e que Deus nos ajude
né? Cada dia tentar mais ser assim. Sabe aquele jargão, fala Deus? Então, para mim foi uma chicotada de Deus essa palavra, mas foi muito bom, porque realmente é isso, às vezes a gente está tão preso, e eu falo porque assim, eu venho de uma igreja que é tradicional, né? E aí, às vezes, a gente está tão preso nessa questão de religiosidade mesmo, de liturgia, sabe? Nessas coisinhas assim, esqueminhas, não, tem que ser assim e tal. E como que está meu relacionamento com Deus mesmo? Será que realmente eu tenho, de fato, falado menos e escutado mais do que ele quer dizer? Então, assim, para mim foi muito abençoador mesmo falar. Eu fiquei pensando um pouco sobre que a gente percebe que existem muitas pessoas que são amorosas, que praticam o bem e tal, mas elas são seletivas, né? Então, eu só faço isso com quem pensa do mesmo jeito que eu, ou eu conheço até muitas pessoas, e vocês devem conhecer também, a gente só ajuda quem tem a mesma religião que a gente. Então, acaba sendo uma coisa seletiva aí, né? No caso de que o seu amor ele não é incondicional, ele é o condicionante dele, a pessoa tem que ser evangélica também, ou se for de tal jeito não pode, ou se for tal. Então a pessoa acaba colocando várias condições na sua forma de agir, de pensar, de amar, e aí isso perde o sentido, né? Faz com que tudo perca o sentido, porque acaba tendo um interesse aí também, né? Porque você não quer ser, aí não entra o amor sacrificial, que é o amor difícil, né? De você fazer isso por quem você realmente não quer, ou de quem você não gosta, ou de quem você discorda. Então, eu acho que Deus entra mais, assim, nesse sentido, quando ele percebe que essa adoração, que esse jejum, que essa entrega, ela vem de forma incondicional. Então, como você falou assim, de olhar pelo outro, mas se a gente sempre traz uma barreira, mas só se isso, só se isso, só se aquilo, a gente está, de uma certa forma, jogando para a gente de volta, né? Então, eu pensei alguma coisa com relação a isso, fiquei pensando sobre isso, sobre que às vezes a gente tem um amor meio que com restrições, né? Olha quem acordou! Boa noite, você está no YouTube. Fala aí, Sarinha. Bem, mas se mais alguém tiver mais alguma contribuição, né? Pode falar, fique à vontade. A gente agora vai partir para o louvor com a Anne. Se alguém quiser falar, pode interromper, tá, gente? Não? Não é louvor, não? A Anne me corrigindo aqui, que não é louvor agora, não. Eu tinha combinado com você. Tá vendo que a pessoa não lê o script? Eu li, O mas script, a eu pessoa não esqueci. lê o script. Acontece. Ok. Deixa eu falar aqui. Eu estava tentando pensar, montar uma linha de raciocínio, mas o Vitor estava falando sobre o sacrifício, né? Das pessoas estarem ali se sacrificando e depois Deus virar e falar, cara, isso era para mim? E aí eu penso, e não é novidade para ninguém, que as igrejas elas cobram muitos sacrifícios, né? Das pessoas que estão ali servindo e tal. E muitas das vezes esses sacrifícios não fazem o menor sentido, porque não contribuem absolutamente nada com o reino de Deus, nem para a vida do irmão, nem para a vida da pessoa própria que está se sacrificando. Então, quando eu penso em sacrifício, eu penso que o sacrifício tem que ter propósito. E esse propósito, ele só pode vir de Deus, a resposta do propósito. Né? Então, assim, eu acho que a nossa oração, na verdade,
é para que Deus revele o propósito para que a gente possa se sacrificar. Que eu acho que não existe evangelho sem sacrifício, né? E não é o sacrifício tipo, não posso mais tatuar a partir de agora, não posso cortar o cabelo, eu não posso beber. Que eu acho que esse tipo de sacrifício é um sacrifício sem propósito nenhum. É um sacrifício que não vai modificar em nada, não vai expandir o reino de Deus. O sacrifício pessoal mesmo, no sentido, né, de, por exemplo, do jejum. Pô, se minhas compras no mês eu gasto R$1.000, eu vou gastar 700 e vou doar 300 para uma família que não tem o que comer. Isso, para mim, é sacrifício com propósito. Tá? Para mim, não faz sentido nenhum eu falar, domingo eu não como nada, eu fico de jejum só para não comer, só para estar em ligação com Deus. E esse é o tipo de propósito de sacrifício que não faz o menor sentido para mim. Né? E eu acredito que para Deus também não, porque não está mudando a realidade de ninguém. Né? A não ser que Deus tenha um propósito específico na vida daquela pessoa, mas enfim, eu acho que o que a gente precisa se perguntar, e principalmente perguntar a Deus, é qual é o propósito dos nossos sacrifícios. Eu acho que isso sim a gente precisa pedir essa revelação de Deus, né? E aí entra naquilo que o Vitor falou mais uma vez também, na questão de ouvir mais Deus, né? Porque a partir do momento que você estiver conectado com ele, ele vai te falar, não, peraí, o propósito do seu sacrifício é esse. Então, faça. Quanto mais distante você tiver, quanto mais você só fala, né, só reproduz aquilo que é te passado e não escuta aquilo que realmente Deus quer te falar, você não vai conseguir chegar nesse propósito. Eu acho que o propósito maior... desculpa, Vânia, te cortei. Não, pode falar. Eu acho que o propósito maior, ele já foi revelado, né? Aquilo a gente sempre fala, o propósito maior é o outro, né? Então, é trazer o outro. Então, eu acho que nenhum sacrifício que vá trazer um engrandecimento ou alguma coisa próprio, ele não faz muito sentido para mim. Não sei, estou pensando agora, pode ser uma questão de edificação, né? Alguma coisa assim, mas é que eu penso que a gente faz tão mais sentido que isso ocorra quando eu faço para o outro, né? Que eu me edifique quando eu estou fazendo para o outro, né? Do que, até utilizando o exemplo que a Bruna fez, eu vou ficar em jejum aqui para minha edificação. Então, o fato de eu ficar sem comer um determinado período de tempo, e nesse período de tempo não é só comer, né? Eu vou ficar, sei lá, lendo mais a Bíblia, meditando, ou orando mais tempo, tudo mais. Isso vai trazer uma coisa que ele vai edificar só a mim, né? Então, em contrapartida, quando eu faço alguma coisa sobre um exemplo que a Bruna deu, está trazendo a oportunidade de uma família, de repente, ou de uma pessoa que está passando necessidade, está se alimentando, eu estou beneficiando a ela e, com certeza, isso me traz até um renovo, uma alegria de todo mundo se sente bem quando uma outra pessoa está bem também, quando está fazendo bem. O importante é entender também que a raiz de tudo, né? Que o Vitor falou assim, você está fazendo, já pensando, tipo assim, vou fazer isso aí porque eu vou me sentir bem também. É o que a gente sempre fala, né? Meio que tudo volta na motivação. Mas eu acho que o grande propósito do sacrifício, ele já foi revelado, né? Que é esse amor incondicional que ele precisa ser revelado e repartido com o outro. Falando em sacrifício, estão me ouvindo? Falando em sacrifício, eu sempre falo aqui em casa que, para mim, o menor dos sacrifícios é dar dinheiro, dar as coisas. Eu acho que é o menor dos sacrifícios, porque a gente dá porque tem para dar. Então, eu sempre acho que quando eu dou o dinheiro ou quando eu ajudo financeiramente, é o mínimo que eu posso fazer. É importante também, porque também ajuda muito as pessoas. Mas, vou dar um exemplo. Vocês me conhecem, não é para nada, mas só vou dar um exemplo. Por exemplo,
a minha prima quebrou a perna e ela precisava de alguém com ela, porque ela só tem um segundo andar e ela não pode ficar descendo, enfim. Eu precisava ir para lá e eu não queria ir. Não queria, eu trabalhei a semana toda, eu queria tirar o meu sábado de folga, eu queria ou na praia, ou passear, ou fazer nada, eu não queria ir. Mas hoje, quando eu me despedi dela, ela falou, nossa, eu te amo, poxa, se eu soubesse como eu fico feliz com você aqui, que não sei o quê, né? Na semana passada, nós quebramos a nossa quarentena e fomos, que a gente não está ficando visitando, fomos para a casa da minha sobrinha, da Juliana, que estava bem mal, e ela pediu para a gente, poxa, vem para cá almoçar aqui. Então, nós 4 fomos, um domingo de sol, que a gente queria só praia ou querer ficar à toa, e nós fomos para lá para ficar com ela. Então, eu acho que é essa prática de sacrifício que é um pouco difícil. É sacrificar mesmo em prol da vida do outro, não nada para você, não é para a sua edificação, nem para o seu bem-estar, nem para você se sentir bem, muito pelo contrário. É uma coisa que você nem queria fazer de fato, mas que é importante para o outro, por amor ao outro, para o outro se sentir amado, para o outro se sentir importante, para o outro se sentir cuidado, sabe? Eu sempre falei isso do Gai, de anos atrás, quando um estava enfermo, quanto todo mundo corria e cuidava. Então, isso eu acho que é uma prática que a gente tem que praticar. Uma prática que a gente tem que praticar. Um dos maiores bens que a gente tem é o nosso tempo, né? Exatamente. E hoje um dos maiores bens, até às vezes até maior do que o dinheiro, né? Porque o dinheiro às vezes a gente não. Então, doar o seu tempo para alguém, o Sim. seu tempo que seria ainda de descanso para outra pessoa, é realmente aí que a gente. E depois a gente se sente gratificado, né? O que você falou. Dificilmente você não vai se sentir bem depois de uma coisa dessa. A não ser que a pessoa seja uma ingrata e, tipo assim, até depois você fala, pô, nem queria estar aqui, a pessoa ainda está reclamando e tudo mais. Mas mesmo assim você percebe que era importante fazer isso, né? Então, Sim. eu acho que Dá o tempo. esse sacrifício, né? De sacrificar realmente os nossos bens preciosos, que eu acho que... Por outra pessoa, vamos falar também, né? Por outra pessoa, por uma luta também, por uma causa, por um projeto coletivo, participação num projeto, às vezes não vai ser diretamente, vai ser no projeto. Então, várias maneiras da gente tem de doar, né, o nosso tempo e nossa vida de maneiras de sacrifício. Tem uma frase, eu não vou lembrar o nome do autor agora, mas ela sempre martela, o pastor sempre fala, que o amor é o que o amor faz, né? Então, a gente está falando de amor. Então, assim, não adianta eu só falar que eu amo, não adianta eu só falar, fulano está precisando de alguma coisa, Deus vai te abençoar, você vai conseguir. Eu não estou amando dessa forma. Se realmente eu amo, eu vou mover mundos e fundos para poder, naquele momento, sanar, independente do que seja aquela necessidade daquela pessoa. E aí tem uma música do João Alexandre, que no final ele faz uma ministração que ele fala assim, nem sempre quem faz ama, mas quem ama sempre faz. Então, assim, acho que é muito disso que a gente está trabalhando aqui. O sacrifício pelo amor, você faz independente de, né? E independente se a pessoa é preto, branco, LGBTQI, da igreja, fora da igreja, amar incondicionalmente e fazer. Muito bom, acho que a Lauren fechou bem aí. Então, agradecer a presença de todo mundo,
Agradecer aí também quem vai nos assistir no YouTube também. Que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar abençoando a todos, que o verdadeiro culto esteja sempre em nossos corações, um culto preocupado com a justiça, um culto preocupado com a misericórdia, um culto preocupado com a vida dos necessitados, dos oprimidos, que esse diálogo verdadeiro com Deus aconteça, que a gente aprenda a ouvir e a falar com Deus, ouvindo e falando com o próximo, né? Pensando nos seus propósitos, né? Os nossos sacrifícios sejam sempre com um propósito e não um interesse mágico, religioso, de ganhar algo, de ter uma bênção de Deus, mas seja sempre com propósito. Pai, obrigado por esse culto, obrigado por todos que aqui estão. Pai, esteja nos abençoando, esteja nos guiando, Pai, de acordo com sua vontade, Pai, que a gente aprenda sempre a ouvir o Senhor, Pai, e a enxergar o Senhor através da vida do outro, Pai. Nos ajude nisso, tire as vendas de nossos olhos, nos ajude a te escutar, Pai, a escutar o Senhor, e nos dê força, nos dê para continuar caminhando, nos dê direção, nos dê ânimo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Amém.